Bom dia, meus santos e minhas santas. Uma vez mais estamos aí na presença do Senhor para bendizermos a Ele por mais um dia, por todas as maravilhas, e ouvindo o canto dos pássaros, nos ajuda a contemplar essa maravilha do amor de Deus. Hoje então celebramos o 25º Domingo do Tempo Comum, e na liturgia de hoje, aquilo que nós temos é um convite somente a superarmos a nossa mesquinhez, a cegueira da nossa inveja, a alargarmos o nosso coração, deixarmos penetrar então pela bondade de Deus. É justamente vivendo um amor ilimitado no amor de Deus. Vejam que a medida não é o direito, aquilo que nós precisamos ter, é que a medida não é o direito do outro, não é isso que nós devemos pensar ou levarmos adiante. A medida é o coração do Pai, é essa grande medida que devemos ter, que a revelação contida na Bíblia vai então manifestando aos poucos, e principalmente hoje, em que nós celebramos também no Brasil, em tantos outros lugares, celebramos este dia da Bíblia, dia da Palavra de Deus, que nos deixemos então guiar por essa palavra, nos deixarmos interpelar por ela. E vejam que a primeira leitura talvez seja algo que já nos ajude a compreendermos com esse convite de voltarmos para Deus, porque é justamente o convite que Deus faz, É um movimento que exige uma transformação radical da nossa vida, de forma que os nossos pensamentos e nossas ações reflitam verdadeiramente a lógica, as perspectivas e os valores de Deus. Porque lá nos diz a primeira leitura de hoje: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. E estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Por isso, a bondade do Senhor, que quando está o céu, assim como ele diz, o quanto está o céu acima da terra, está o pensamento de Deus. Recordemos de que a justiça de Deus não é como a nossa justiça. Deus não nos dá de forma alguma, não dá no acordo com os nossos, não anda de acordo com os nossos méritos, mas Ele nos dá de acordo com a grandeza do nosso coração, que é o coração de Pai, do seu coração de Pai, que é generoso, amoroso e misericordioso. Entendamos o seguinte: a parábola do administrador generoso é tão chocante que até hoje nós encontramos pessoas que pensam que o patrão agiu mal ao pagar o mesmo valor aos trabalhadores, que não trabalharam da mesma forma como os outros, trabalharam menos horas que os outros e por isso deveriam receber menos. Porém, a justiça de Jesus é diferente. Ele está interessado na vida, não nos méritos. Sua medida é generosa e não mesquinha como a nossa. Não segue a lógica do pega lá e dá cá, mas justamente de amor igual a todos, pois todos são seus filhos amados e amadas, muito queridos pelo Pai. E vejam que esta é a primeira parábola, a primeira das 3 parábolas que nós encontramos no Evangelho aí de Mateus, que é a parábola da vinha, e as outras 2 que nós temos, Mateus 21 e depois 21, 28 a 32 e Mateus 21, 33 a 45. E só, se a gente percebe, só se encontra no Evangelho de Mateus essas parábolas, e é uma das parábolas mais conhecidas que nós temos. Essa
né, do administrador. A parábola de hoje pode ser lida e interpretada a partir também de 3 visões. Aquela histórica, né, para mostrar o amor de Deus pelos pagãos que entram também na igreja. Aquela outra visão espiritual que quer mostrar que a bondade e a retribuição de Deus vão além do que podemos imaginar e diante também de Deus somos todos iguais. E uma outra sociológica, que é mostrar a situação social diante do desemprego da época e o direito à justiça, próprio também do Evangelho de Mateus. Por isso, irmãos, este Evangelho de fato contém a essência do Evangelho, da boa notícia anunciada por Jesus, como lá em Lucas 15. Contesta a lógica do fariseísmo, essa visão farisaica do capitalismo material ou espiritual. Não se opõe à lei ou à lógica da justiça como eles pensavam. A lei e a justiça de Deus estão num nível mais profundo do que a nossa lei e a nossa justiça. Sua fonte é o amor e a liberdade. Sua retribuição supera todo mérito. Não é prêmio conquistado pela justiça, mas dado pela misericórdia de Deus. E principalmente nesse tempo da pandemia, o Evangelho de hoje torna-se mais do que atual para todos nós. Quando os ricos, e muitos deles frequentam inclusive a igreja, se dizem cristãos, mas reclamam da ajuda aos mais atingidos e aos mais necessitados. Seguem os murmúrios, dos trabalhadores da primeira hora. Ao contrário, comunidades, pastorais, movimentos e organizações populares sentem-se tocados pela justiça, aquela justiça de Deus. Doam e partilham, às vezes, o pouco que têm. A justiça que Deus quer não é a aplicação dura da lei, mas justamente aquela que corrige as injustiças e se preocupa com a vida dos irmãos e das irmãs. Nesse sentido, a generosidade de Deus interpela o ser humano a assumir um olhar novo, um olhar bom, livre, que respeita o outro. Este olhar de criança é digno do reino. Se os últimos se tornam os primeiros, significa que não existe nem último e nem primeiros, mas todos estão presentes diante de Deus, e todos também estão num caminho sem fim, onde existe sim etapas, mas não objetivos, porque a única meta é o reino. Vamos abolir todas essas categorias humanas de primeiros, de últimos. Isso não significa absolutamente nada. O que importa é o amor. E dando continuidade, então, a esse nosso momento de oração, eu me coloco, como de costume, em uma posição cômoda. Recolho-me imaginando essa cena de Jesus. E, finalmente, peço aquilo que quero. Não ser mal para com meu irmão, porque o Senhor é bom para todos e com todos. E, buscando tirar proveito, contemplo a cena e as pessoas. Quem são, o que dizem, o que fazem. Que o Deus de bondade nos abençoe e nos guarde, que a palavra de Deus continue sendo o nosso alimento e a nossa força. Um santo e abençoado domingo a todos e a todas.